Boa tarde, pessoal. O Dubel aqui gravando mais um vídeo. Gostaria de pedir antecipadamente que se inscrevam no canal, porque, assim como eu comentei no vídeo anterior, eu estou tendo mais visualizações do que inscritos em um número desproporcional. Então, lembrando para vocês de se inscreverem, porque é bem importante para o canal. Hoje, o review da vez vai ser sobre O Corcunda de Notre Dame. Puxa, ele não ia embora nunca. Vou cuspir apenas uma semana. É nisso que dá dormir de boca aberta. Vai lamber pedra-sabão. Lançado em 1996, esse filme foi inspirado no romance clássico de Victor Hugo, publicado em 1831, e faz parte da era renascentista da Disney, ao lado de grandes sucessos como eu comentei também no vídeo anterior, Rei Leão, A Bela e a Fera e Aladdin, que para mim são os filmes modelo que representa a fase de ouro da Disney. Já avisando também de maneira antecipada, assim como foi o filme do Cão e a Raposa, O Corcunda de Notre Dame foi um dos melhores filmes que a Disney já produziu. É muito forte essa aspa. Essa aspa é muito forte. Também tendo uma das melhores introduções de um filme. É um filme ousado para essa época da Disney, porque trata de temas bem delicados. Tem essa introdução bem forte do Frollo caçando os ciganos e matando a mãe do Quasimodo. Qual bronze que apura os sons? Juiz Cláudio Frollo. Os sons de Notre Dame. Que é o nosso protagonista do filme. E eu não sei nem como explicar a grandiosidade dessa introdução. O Frollo querendo jogar o Quasimodo naquele poço. A canção do padre, as estátuas, a igreja. Tudo isso fez essa introdução ser uma das mais fortes que eu já vi. Em relação a drama, ao próprio musical e o sentimento que esse filme queria transmitir. Inclusive o Frollo, sendo um dos vilões mais complexos criados pela Disney, tem um vídeo do canal do Imaginago que dá mais detalhes sobre esse personagem. E o Imaginago fez um vídeo inteiro sobre ele. Eu recomendo vocês irem lá e ver. Porque se eu for parar para analisar cada ponto do Frollo, apesar que eu vou tentar dar uma resumida, iria alongar muito o vídeo. Mas se vocês quiserem que eu dê a minha própria opinião, assim como foi, né, o vídeo do Imaginago descrevendo o Frollo de ponta a ponta, eu farei, se vocês pedirem nos comentários. O Quasimodo, como vocês bem sabem, aqueles que viram o filme, né, apesar que eu acho que a maioria de vocês viram o filme, porque é um filme bem antigo também, nasceu com deficiências físicas e foi deixado pelo Frollo na Catedral de Notre Dame, ao qual ele fica acionando os sinos que tem lá, ao qual também na catedral tem gárgulas que fazem companhia a ele. Eu sou bonitinho. Pensei que eu fosse bonitinho. Não, você é o gordo idiota que come como um porco. O que quer dizer com isso? Acredite em nós, Quasi. Não se preocupe. Você é irresistível. Em boa parte do filme eu pensei que aquelas gárgulas eram alucinações pelo tempo que ele ficou lá na catedral sozinho. Mas o filme de vez em quando dá a entender que as gárgulas real têm certa consciência, mas pode ficar da interpretação de quem está assistindo. Pelo que eu vi, eu percebi que as gárgulas têm uma certa consciência, que não é nenhuma alucinação do Quasimodo. Espere! Eu não sei como é no livro, porque eu realmente não tenho conhecimento sobre o livro. Então eu vou ficar devendo essa para vocês. Quem sabe algum dia eu leia o livro todo e retorne para dar a minha opinião sobre as diferenças entre o livro e a animação. Outros personagens importantes para a trama é o Febo, o capitão da guarda, que representa, pelo menos no filme, né? Representa como se fosse um contraposto moral do Frollo. E outra personagem extremamente importante é a Esmeralda, a qual acaba deixando apaixonados tanto o Quasimodo quanto o Febo e até o Frollo, que quase destrói a cidade toda apenas por sofrer em agonia com esse sentimento dessa paixão que ele sente por ela.
ao qual ele pensa que essa agonia que ele sente, que esse sentimento de paixão que ele tenta conter por ela, só vai acabar se ele matar ela, basicamente. Porque seu olhar me incendiou. Eu sinto e vejo os seus cabelos a brilhar. Foi essa chama que me abraçou. Qual fogo do inferno, tal fogo arde em mim. Desejo eterno do mal eu estou. Porque, pelo que deu a entender, o Frollo não viveu uma vida normal, com isso ele não sabe lidar com certos sentimentos. Mas no geral ele é bem maldoso. Toda essa agonia que ele sente em relação a essa paixão que ele sente pela Esmeralda é transmitida pelo musical chamado Infernal. O Quasimodo é um personagem que sofre bastante, começando pelo nascimento dele, do Frollo ter matado a mãe dele, tanto pela questão da aparência física também, que na cena do festival ao qual ele tanto queria ir, ele acaba sendo humilhado pela população. E foi defendido pela Esmeralda, que nesse filme, entre aspas, né, como eu comentei no vídeo anterior, é um tipo de representação da princesa. Nem todas as princesas, né, da Disney têm esse título propriamente dito, como é a Pequena Sereia, que é a princesa do Reino dos Mares. Esse título não poderia ser dado para alguns personagens, como é o caso da Pocahontas. Mas tanto ela quanto a Esmeralda serve como a representação da princesa. Sinto muito. Isso não devia ter acontecido. Você, cigana! Desça agora mesmo! Sim, meritíssimo. Assim que eu soltar esta pobre criatura. Eu a proíbo! Como ousa desafiar-me? Maltrata este pobre rapaz como maltrata o meu povo. Fala de justiça e é cruel com os que mais precisam de sua ajuda. Silêncio! Justiça! Assim como o Febo fica como a representação do príncipe. A Esmeralda é uma mulher de personalidade bem forte, assim como foi a Pocahontas, e ela não aceita certos tipos de tirania vindo do Frollo, fazendo com que várias intrigas sejam causadas pelo filme em relação a os ciganos e os soldados do Frollo. O filme é extremamente dinâmico e te prende do início ao fim, principalmente já nessa introdução, que mais uma vez elogiando é uma das melhores introduções do filme, quanto à apresentação de cada um dos personagens e os conflitos que eles têm entre eles. A coisa vai escalonando, chegando no ponto do Frollo quase machucar cidadãos inocentes. 20 peças de prata pela cigana Esmeralda. Leve-nos daqui! Chegando assim no clímax do filme, o Febo tendo que sair da guarda por não concordar com as atitudes do Frollo. Chegando assim no clímax do filme, no topo da catedral, onde o Frollo tenta matar a Esmeralda, que fica sendo salva pelo Quasimodo, mas o Frollo acaba caindo de uma das estátuas, e assim como todos os vilões do filme, a queda representa a morte dos vilões. E nessa parte do filme deixa bem claro que ele morreu mesmo. E ele vai castigar os maus, e nas chamas do inferno eles vão arder. Porque ele cai, entre aspas, em um rio de fogo. O Quasimodo é aceito pelo povoado da região e o filme acaba tudo dando certo, basicamente. Mas esse filme é um filme cheio de camadas. E assim como os filmes anteriores, aos quais eu mais elogiei, passa uma lição de moral, que é basicamente de não julgar o livro pela capa. Porque apesar do Quasimodo ter essa aparência, ele tem um bom coração.
E o Frollo, que tinha uma certa importância naquele povoado, e eu acho que até bem mais do que aquela região, era totalmente biruta. Agora eu vou pontuar os pontos positivos e negativos para dar a minha nota. Antes que eu me esqueça, eu gostaria de listar as músicas que tem no filme. Primeiro, a música chamada Lá Fora, a música que toca quando o Quasimodo apenas fica observando o pessoal no festival. A seguinte é a música cantada pela Esmeralda, chamada Deus Ajudai os Próscritos. Seguido por uma das melhores, a música Infernal, cantada pelo Frollo. Como eu disse anteriormente, é um filme com a temática mais pesada, mais densa, mais delicada, ao qual você assiste o filme poucas vezes para poder digerir, mas fica na sua memória por muito tempo. Eu me lembro que eu devo ter visto o Corcunda de Notre Dame pelo menos umas 2 vezes, 3 se contar agora a vez que eu tive que assistir para fazer a análise, mas eu me lembro de cada cena do filme e os personagens, principalmente o Quasimodo, a Esmeralda, o Febo e a trama romântica que eles têm entre eles. Então, em relação ao roteiro, não tenho o que reclamar. Em relação ao desenvolvimento de personagem, também não, é o que fica claro no filme. O desenvolvimento de personagem do nosso protagonista Quasimodo e até de outros personagens como o Febo, que para de seguir as ordens do Frollo porque não concorda com as atitudes dele. E agora vamos falar sobre a animação, a qualidade da animação. Não sei se vocês se lembram, mas anteriormente eu comentei que eu estava sem parâmetro para dizer qual é a melhor animação desse período das finalizações digitais, porque eu não poderia mais comparar com o Pinóquio, que foi da época ao qual tinha mais o trabalho à mão e foi encerrado a partir do filme Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. Com isso, o Pinóquio, que estava em um parâmetro do filme com a melhor animação já feita, não poderia ser mais usado como parâmetro. E eu também não tinha mais parâmetros para fazer as comparações de qualidade das animações 2D, mas com finalizações digitais. Agora eu tenho o filme que eu vou usar como parâmetro a partir daqui. Como o da de Notre Dame tem, pelo menos até agora, a melhor qualidade de animação 2D com finalização digital. Pegando todos os pontos positivos do filme, tanto a qualidade da animação, o roteiro, desenvolvimento de personagem, moral da história, os musicais, para o Corcunda de Notre Dame, apesar de não ser um dos meus filmes favoritos, tenho que ser justo e dar a nota que ele merece, que no caso é 10. Mais um filme no canal com uma nota 10. O primeiro foi O Cão e a Raposa e agora O Corcunda de Notre Dame. Foram feitos até agora 34 reviews de filmes e apenas 2 com nota 10. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do review. Deixem a sua opinião nos comentários, caso discorde de alguma coisa ou caso tenha alguma recomendação de review, porque caso vocês alguns tenham chegado de paraquedas aqui, eu estou fazendo o review dos filmes da Disney em ordem cronológica. Mas caso algum de vocês queiram que eu pule alguns e faça de algum específico, vocês podem colocar nos comentários que eu irei fazer. Obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo review.